Olá a todos! Hoje eu quero compartilhar com vocês o que a gente tem sobre sexualidade bíblica, masculinidade, no livro de Jó. Muitos olham para o livro de Jó e lembram apenas que é uma história de um homem que sofreu muito, de uma doença aparentemente de pele e que foi bastante cobrado pelos seus amigos que diziam a ele que alguma culpa ele tinha para estar sofrendo daquele jeito. Mas nós temos aqui algumas questões no livro que são interessantes e que têm a ver, sim, com a masculinidade, com a sexualidade. E logo no começo a gente tem, no capítulo 1 mesmo, Jó como um homem ideal. Um homem, assim, muito exemplar, um bom marido, um bom pai, uma pessoa que se preocupava demais em viver uma vida correta, uma vida ética, certo? O versículo 8 mesmo diz assim... Deus falando sobre o Jó, ele fala: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então nós temos aqui um homem exemplar dessa forma. E aí nós sabemos da história que acaba que Satanás conversa com Deus e fala: mas ele te serve assim porque você o abençoa em tudo. Se você tirar tudo dele, ele não vai te adorar mais. E aí Deus autoriza então Satanás e fala: tudo bem, tira tudo dele e você vai ver que ele continua fiel a mim. E aí a gente vê que isso realmente acontece no texto. Deus permite, o diabo faz isso. E aí quando ele já está sofrendo com as feridas na pele toda, a mulher dele acaba falando o seguinte para ele no capítulo 2, versículo 9. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Quer dizer, ela está revoltada, ela acha muito injusto o que está acontecendo com o marido dela. Então ela fala: quer saber? Dá o seu último grito aí de vingança, mesmo que seja um grito impotente, um grito que não atinge esse Deus, mas pelo menos você fala o que precisa ser dito, né? E ela vira meio que uma tentação para ele ali naquele momento, e aí ele fala: não vou fazer isso. Eu estive com Deus no momento da bênção, eu estarei com Deus no momento da dificuldade, né? da tribulação também, do sofrimento também. E aí ele se mantém firme, né? na consagração dele, na pureza dele. E aí começa, ele recebe os amigos e aí começa um diálogo com os amigos, em que os amigos tentam mostrar para ele que alguma coisa errada ele fez, alguma coisa tem, para ele estar sofrendo tanto assim. E repetidas vezes ele repete, ele reafirma que ele não fez nada perverso, ele não fez nada impuro, ele não viveu uma vida de pecado. E pelo contrário, ele viveu uma vida exemplar de fato. E aí no capítulo 29 a gente tem toda uma declaração dele, de como a vida dele era realmente exemplar, de como ele era um homem que acolhia as pessoas, era generoso, respeitava todos, era uma referência, as pessoas vinham aconselhar-se com ele. Então ele aparece aqui nesse capítulo 29, é um autodepoimento, né? Ele mesmo está relatando aqui no capítulo 29 como ele levava Deus a sério e cuidava das pessoas e fazia tudo o que era correto. E aí no capítulo 31, inclusive, ele fala até da pureza da vida sexual dele, do relacionamento dele. A gente tem no versículo 9 o seguinte: se o meu coração se deixou apaixonar por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que minha esposa seja obrigada a moer cereal para outro homem e outros ainda se deitem com ela. Pois proceder assim seria um crime hediondo, sim, em verdade seria uma maldade a ser punida pelos juízes, porquanto seria fogo que consome até o Abadom, a destruição infernal, e consumiria toda a minha colheita. Então ele mesmo mostra que ele jamais fez isso, né? Ele não cobiçou a mulher do próximo, ele jamais traiu a esposa dele, ele acha isso abominável. Então ele não fez nada desse tipo para sofrer como ele está sofrendo aqui. Inclusive no começo do versículo ele fala assim, do capítulo 31, né? O primeiro versículo ele diz: estabeleci um pacto com os meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma. Então ele nem olhava para outras mulheres, ele era muito fiel à sua própria esposa. Né? Então a gente tem aqui isso na vida de Jó, um homem de fato exemplar, inclusive na sua sexualidade, na sua fidelidade à sua esposa. E aí o que a gente tem no final? No final, no capítulo 42, a gente tem Deus abençoando a vida dele, dando a ele em dobro o que ele tinha antes,
Porque ele perdeu, na verdade, tudo, né? Tudo que ele tinha, os animais, os lugares construídos e a família, os filhos, né? E Deus agora dá a ele de volta toda a riqueza e ainda os filhos, e ainda cita pelo nome filhas no capítulo 42, versículo 14, ele ainda fala assim: Jó chamou sua primeira filha de Yeminá, a segunda de Késia e a terceira de Querem. E em toda aquela terra não se encontraram jovens mais bonitas que as filhas de Jó. Então Deus o abençoa muito, né? E o que a gente percebe aqui? Que ele permaneceu íntegro, né? E o que eu entendo dessa vida de Jó, que é muito interessante para nós. Existe uma ideia errada de assim, nós somos pecadores mesmo, é normal, nossa cultura machista diz que é assim, todo homem apronta mesmo, homem faz coisa errada, homem não é fiel, fidelidade não combina com masculino e tal. Mas o que a gente vê aqui no livro de Jó é que isso não é verdade. Um homem pode ser íntegro, ele pode ser fiel, ele pode ser exemplar na vida dele em todos os aspectos, inclusive na sexualidade dele, a ponto de as pessoas não terem nem o que falar dele. Ele é exemplar. As pessoas não podem acusá-lo de absolutamente nada. Então esse tipo de vida é possível. Um homem que vive com Deus, que obedece a Deus, que recebe o poder de Deus para viver em santidade, quando entrega a sua vida a Cristo, consegue viver uma vida exemplar. Uma vida que agrada a Deus em todos os aspectos, inclusive na sua sexualidade, inclusive sendo um homem fiel, honrado, que respeita a sua própria esposa, que respeita as outras mulheres, que vive o padrão de sexualidade de Deus. Então o livro de Jó, acho que essa é uma das lições mais importantes que ele traz, que é possível, existe homens que levam Deus a sério e vivem uma vida exemplar de fato. Né? E Jó, com certeza, é um desses homens, é um modelo para nós, né? Inclusive de resistir obedecendo a Deus até quando sofre, até quando é privado de alguma coisa, né? Que é uma coisa muito interessante também. Em nossos dias, onde o apelo ao prazer é tão grande, onde tudo é consumo, até as pessoas viram objetos de consumo, dizer que a pessoa tem que sacrificar alguma coisa, hoje em dia é quase um crime, né? Não, você tem que se guardar até o casamento. Como assim? Não, você tem uma crise homossexual, você não pode ter relação sexual, a não ser que você experimente desenvolver um relacionamento com uma mulher. Mas como assim? Vai viver sem isso? Nossa, é um crime. E aí a gente tem aqui no livro de Jó alguém que perde tudo e continua adorando a Deus, continua sendo fiel a Deus, certo? Porque não é sobre viver uma vida de prazer e em gratidão, adorar a Deus e ser santo. Não é sobre isso, é sobre ser santo, aconteça o que acontecer. Então a vida de Jó também nos traz essa informação muito importante, né? E aí fica para vocês lerem um livro, fica a reflexão. E aí agora a gente vai entrar, então, a partir da semana que vem, nos livros poéticos, né? Jó já é considerado um livro poético, realmente é uma poesia magnífica, né? Mas a gente vai entrar nos provérbios, né? No Eclesiastes, nos cânticos, nos salmos, na verdade salmos, semana que vem, para também ver o que os salmos nos falam sobre isso. E são textos muito bonitos, né? Vamos ler alguns salmos na próxima. Então, ficamos por aqui agora, refletindo então sobre Jó, esse homem que nos serve como um ótimo exemplo e que nos mostra ser possível viver uma vida de pureza, uma vida de santidade na presença de Deus. Até a próxima.